Fala galera, estamos em mais um bate-papo aqui, professor Bruno Gomes, deixa o seu boa noite no chat, boa noite, o professor está até sem voz de tanto gravar as aulas para os alunos, ó, e estou fazendo mais um bate-papo com vocês na nossa maratona geral aí de imposto de renda, mais um bate-papo que vai te possibilitar aí desenrolar alguns assuntos, já vou te explicar como que isso vai funcionar, mas antes deixa o seu boa noite no chat, estou olhando aqui o chat, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai que o professor decide fazer outras lives, aulas como essa, né? Numa pegada um pouco menor também, menos cansativa. E se você não tiver inscrito no canal, você não vai receber notificação, ó. A gente estava avisando dentro dos nossos grupos também e tal. Pedi para o Mundo Contábil passar um formulário, já vou explicar aqui como tudo isso vai funcionar. Pega a sua água, pega o seu café, notebook, algo para você abrir o programa ou para anotar mesmo, para você acompanhar. Eu vou dar algumas dicas para você aqui, tá bom? E te parabenizar, pô, você tá aqui, mais um bate-papo comigo. Depois de participar de toda aquela maratona que eu já fiz, você realmente vai ter um resultado diferente. Realmente, cara. É isso que eu sempre falo. E eu marco o nome dessa galera, desses alunos que sempre aparecem, né? Deixa sua boa noite no chat, vamos lá. Deixa seu boa noite no chat, já fala para mim de onde você está falando. O professor está aqui no meu escritório, né, dentro da minha casa mesmo. Dessa vez eu não estou no meu estúdio, né? Tenho estúdio e às vezes eu faço aqui dentro de casa mesmo. Estou no meu escritório de casa, falando do bairro de Cotia, de São Paulo. Hoje eu estou com o meu chapéu de palha oficial, que me fez ficar conhecido como professor forrozeiro, né? Esse chapéu que é o do Avatar. Quando eu coloco esse chapéu, que o negócio vai ficar doido, hein? Quem já acompanha a aula comigo há bastante tempo sabe disso. E eu não consigo nem fazer mais sentado, eu gosto de fazer em pé, mas dessa vez eu vou fazer esse bate-papo sentado aqui mesmo com vocês. Eu tenho muitas coisas legais para falar para vocês aqui, relativos a perguntas que eu recebi de vocês mesmos. Isso é interessante, né? Qual que é a parada, né? Estava lá interagindo com os meus alunos na minha comunidade de formação especialistas em imposto de renda, quando eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Não sei se você que está aqui estava lá no Instagram quando eu abri essas caixinhas. E eu falei, acho que não vai ter muita pergunta, não. Acho que não vai ter muita pergunta de imposto de renda, não. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca recebi tanta pergunta de imposto de renda. Nem antes do intensivo eu recebi tanta pergunta. Nem durante o intensivo eu recebi tanta pergunta. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu com essa galera? O pessoal tá todo mundo preso? O que aconteceu, né? Um monte de perguntas. Um monte de perguntas, meu Deus do céu. Aí eu fiquei sem saber se era a galera que tinha participado do intensivo, se não era, porque tinha assuntos que eu já tinha falado, né? Eu falei, mas deve ser alguma coisa atípica, alguém deve ter falado de mim por aí, e a galera veio tudo lá pra minha página lá do Instagram, né? Eu vou fazer outra. Passou 2 dias, eu fiz outra caixinha de pergunta. Dobrou o número de perguntas. Não é possível. Eu vou fazer alguns posts no meu Instagram lá, né? Fiz os posts com um monte de comentário, curtida, compartilhamento e todo mundo engajado. Aí eu cheguei a uma conclusão. Tudo isso está acontecendo porque a data de entrega já começou, né? Começou e a galera tá arrebentando, tá arrepiando e tá começando a vir os problemas. Quando a gente fez o intensivo, a data não tinha começado ainda. Agora já começou e tem os problemas. Você que tá ouvindo aqui, você está com problema nas suas declarações? Está com dúvida no processo? Isso justificou a quantidade de perguntas que eu estou recebendo, inclusive até mais direcionadas, mais diretas. Quando eu fiz o intensivo, eram perguntas mais soltas ali, né? Às vezes até algumas filosofias. Agora não, professor, tentei enviar a declaração, veio erro tal. Professor, o cliente falou que não tem não sei o quê. Então são perguntas mais direcionadas. Eu falei, mas eu não vou deixar essa galera para trás, né? Então eu vou fazer alguns bate-papos na internet aqui para tentar ajudar essa galera também. E aqui eu estou. Falei para o Mundo Contábil passar um formulário nos grupos lá de WhatsApp, de quem participou do intensivo, para eu captar aí talvez algumas dúvidas, né, de quem ainda estivesse interessado em assistir esse professor doido falando. Recebi mais de 150 comentários. Dentro desses 150, eu reuni também aqueles que eu coloquei no Instagram. E acredite, as paradas se repetem. Elas se repetem. Quando eu falo que se repete, é verdade. Os temas se repetem. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou falar desses temas que mais se repetiram. E se eu ver que tem a necessidade, talvez, dependendo do que vocês estão achando e tudo mais, eu posso até fazer outros bate-papos como esse, né? Mas
Para você garantir que você não vai perder, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, né? Porque se eu fizer e você não reparar a mensagem ou algo do tipo, você vai receber a notificação do YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pronto. Você já garantiu aí que qualquer coisa que eu aparecer aqui, você já vai pegar, tá bom? Então eu reuni os principais temas que vocês mandaram tanto no formulário quanto no Instagram e eu vou tentar aqui dar uma direção. Hoje vai ser mais direto, vai ser mais rápido, né? Mas eu vou tentar dar uma direção, tá bom? E uma coisa que é interessante, né, que eu vou falar para vocês, a galera tá me perguntando o seguinte: professor, dá tempo de estudar? Se eu tentar começar agora, tenho um conhecimento do zero, vou começar agora. A data de entrega de declaração já começou, dá tempo de estudar? Gente, vocês têm até 31 de maio para entregar a declaração, velho. Estamos em março, você tem até 31 de maio. Tempo? Tem tempo demais. Dá para você ler e reler o Perguntas e Respostas, tem 288 páginas, umas 50 vezes, se você for focado. Claro que você não vai fazer isso, né? Porque ali é bem técnico. Mas, por exemplo, o treinamento do professor. Tem aluno do professor aqui? Coloca no chat aí. Coloca no chat. Tem aluno do professor? Lá da comunidade de formação especialista? Ó, o Mundo Contábil tá me cobrando aqui de perguntar para vocês se o áudio tá legal. Tá legal o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Coloca aí no chat. Porque dependendo aqui do áudio, eu mudo aqui, tá? Perguntei já, Mundo Contábil. Perguntei. Fica aqui no meu fone aqui. Fala para mim, no meu retorno aqui, na hora que eu comecei, deixa eu desligar aqui o microfone, deixa eu ver aqui o Pra mim parece que tá ok, mas qualquer coisa vocês falam aí, tá? Então vamos lá, tem aluno meu aí? Quem é aluno viu a pegada que eu coloco, né? Vários conteúdos, várias coisas, a comunidade de network que você consegue desenrolar. Eu quero saber o seguinte, tem alguém aqui que não é aluno ainda, mas gostaria de ser aluno? Quem não é aluno e gostaria de ser aluno, né? O que o professor vai fazer aqui para ajudar vocês, tá? Já que eu apareci aqui de novo, vou responder, principalmente você que mandou pergunta no formulário, eu vou fazer igual eu fiz na última, né? Eu conversei com o Mundo Contábil, eu vou fazer isso para tentar te ajudar, porque ainda é tempo de estudar. Se não tivesse tempo, eu não fazia isso, para não te prejudicar. O Mundo Contábil vai estar soltando no chat aí para vocês, ao tempo todo que eu tiver aqui ao vivo, o link para você poder fazer parte lá do nosso treinamento de formação em especialistas em imposto de renda e a comunidade de network. Vai estar o tempo todo aí no chat, é só você clicar, qualquer dúvida pode mandar aí que os meninos respondem, o meu suporte está todo aí. Dá tempo de você entrar, dá tempo de você fazer parte. Não precisa você achar que só tem que começar quando você dominar 100% de tudo. Você pode começar com declarações mais simplificadas, com clientes que têm 2 dependentes, somente com autônomos. É você que decide a forma que você vai trabalhar. Não coloque na sua cabeça que você só tem que começar quando você dominar tudo. Aí realmente tudo é muita coisa. Aí é o processo de formação inteiro, tá bom? Então tem como você determinar como você vai trabalhar, a forma que você vai fazer, quem você quer atender, e aí dentro do treinamento o professor dá várias dicas para você ir de encontro a esse tipo de cliente. Óbvio que eu não vou te orientar, por exemplo, pegar um trader que faz 250 operações por dia, sendo que você está começando agora e não tem uma base de imposto de renda. A forma que eu vou te orientar é diferente. Eu vou te ensinar a ir atrás de clientes que tem 1 dependente, 2 dependentes, que não tem tantas movimentações, e aos poucos você vai subindo esse patamar. Então, estratégia e metodologia para que você consiga ganhar dinheiro, esse professor doido de chapéu tem. Tá bom? Aproveita que eu tô te dando mais uma oportunidade aí, né? Enquanto eu tô aqui ao vivo falando, o Mundo Contábil tá disparando o link no chat, faz sua inscrição, deixei as mesmas condições ali com desconto bonitinho, dá pra você parcelar toda a parada legal, tem vários bônus lá dentro, bônus de MEI, bônus de investimento, bônus de atividade rural, tem muitas coisas, e além aí da comunidade de network, né? Que acaba sendo uma das mais engajadas do Brasil. Link tá no chat, só você fazer sua inscrição, qualquer dúvida, manda para a equipe. Então vamos lá, galera. Falando disso, o professor reuniu aqui algumas coisas legais para vocês. Eu vou chamar esse bate-papo de soluções para a declaração de IR de 2023. Em cima das perguntas que vocês me mandaram, olha que interessante. Vamos pro primeiro tema? Primeiro, não vou nem abrir aqui na parte de maximizar o slide, porque eu quero digitar. Primeiro tema é plano de saúde. Acredite, recebi muita pergunta relativa a isso aqui. Plano de saúde. Professor, como assim? O que tem relativo ao plano de saúde? Né? Coloquei até uma pergunta. Plano de saúde familiar, onde a pessoa não é dependente no IR do titular. Como que fica? O titular pode declarar o valor que ele pagou lá na folha de pagamento
relativo a esse dependente? O que você acha, sim ou não? Coloca no chat. Sem medo de errar, coloca no chat. Coloca no chat que aqui é o nosso momento de interagir, hein? Eu tô olhando aqui o chat. Pode colocar, o que você acha? Eu tenho ali a minha filha como dependente no meu plano de saúde. Lá na empresa até vem descontada a parte da coparticipação, que eu já vou explicar para vocês. Mas aí eu decidi não colocar minha filha como dependente na declaração. Eu posso colocar a parte dela para eu abater também, lá em pagamentos efetuados, sim ou não? Quando vocês respondem, vou beber uma água. Não fica com medo, não. Eu sei que vocês ficam com receio de falar. Não fica, não. Pode falar, meu. Galera, a resposta é não. E eu vou te explicar. Vamos lá. Primeiro de tudo, até coloquei um passo a passo. Ó. Plano de saúde lá da empresa, né? Que o RH ou o departamento pessoal cuida, tudo bonitinho. Existe a tal da coparticipação. O que é a coparticipação, né? A coparticipação é quando você tem aqueles planos de saúde onde o plano não cobre tudo. Você acaba tendo que pagar alguns exames do seu bolso, alguns tratamentos do seu bolso, ou até mesmo a empresa desconta de você uma partezinha relativa ao plano, tanto odontológico quanto, né, o de saúde de forma geral. Eu coloquei um exemplo aqui. Imagina que você tem um plano onde a empresa arque com 70% dos gastos e 30% dos gastos sai do seu bolso, né? Na coparticipação, por exemplo. Um exemplo de um plano onde no total ele é R$1.000. 70% desse plano, que dá 700 conto, a empresa que banca. Os outros 300 para complementar 1.000, né? 700 mais 300 completa 1.000. Esses 300, quem banca é você, né? O que acontece aqui? A empresa, na hora que ela te envia o informe de rendimento, lá em dados adicionais, na parte de baixo, ela coloca o valor relativo aos seus 30%, o valor que você pagou. Ela não vai colocar lá em dados adicionais a parte que ela pagou. O que está no informe diz respeito pura e simplesmente a você. Então é o valor que você pagou. É o que vai estar em dados adicionais. Então, se você tinha dúvida se aquele valor você tem que declarar, sim, porque aquele valor foi o que saiu do seu bolso, tá bom? Aí ela vai colocar o CNPJ do plano, né? Bradesco Saúde, Amil, Unimed, enfim. E vai colocar o valor para cada CPF. Então, se eu tenho um filho na declaração, né? E o plano é relativo a mim, a ele, e teve coparticipação das duas pontas, lá em dados adicionais, aí vai vir uma linha com o CNPJ do plano no nome dele e a outra no meu, com os valores separados, para eu saber exatamente quanto que foi o meu gasto e quanto que foi o gasto dele, tá bom? Então, meu filho estaria no meu plano de saúde na minha folha. Primeiro ponto aqui, que eu vi que vocês mandaram muitas perguntas relativas a isso aqui, tanto no Instagram quanto no formulário. Se a empresa não coloca em dados adicionais, está extremamente errado. Já discute com o RH, com o DP, porque tem que estar. Se não tiver, você que vai ter que sair correndo atrás das notinhas que você pagou, os seus comprovantes e tudo mais. Então, a forma mais prática de ter isso é a empresa colocando em dados adicionais. E tudo que está em dados adicionais, ela faz de forma manual. É um pouco diferente, entendeu? Normalmente, o que está em dados adicionais dependendo do processo do sistema, do ERP, né, que é o sistema que o RH e o DP utiliza, ela acaba colocando de forma manual, então pode passar batido ou ter algum tipo de erro. Então você sempre observa tudo que está em dados adicionais, tá? Normalmente em dados adicionais foi feito de forma manual, e quando é feito de forma manual, adivinha, a chance de erro é muito maior. Até mesmo não colocar. Eu peguei com um aluno meu, uma aluna, né, lá na comunidade de formação especialista, quem é aluno vai conseguir ver lá, se for descendo as perguntas, a aluna falando que no dela não veio, né, que ela pagou, mas não veio. Aí eu falei pra ela, vai lá, fala com o departamento pessoal, não é que fizeram errado mesmo? Aí tem que retificar o processo, né, e tal, porque isso é a partir da DIRF, e para ela ter essa informação, porque não é opcional, é obrigatório constar, tá claro? E o nosso trabalho só começa depois que a gente tem essa informação. Claro, eu oriento o aluno como que ele vai conversar com o departamento pessoal, mas o nosso trabalho só começa quando a gente tem informação. Então, meu filho no meu plano de saúde veio separado lá o meu valor e o valor dele. Beleza. Se eu coloco ele como meu dependente na declaração, eu posso aproveitar o valor da parte dele que foi eu que paguei. Se eu não coloco ele como meu dependente, eu infelizmente não posso aproveitar. Isso tem que ficar claro.
Eu só consigo colocar. Mas, professor, mas foi você que pagou tanto o seu quanto o dele. Eu sei, mas a Receita não deixa. Eu sei. Machuca, mas deixa. Não tem o que fazer. Coloca no chat se você já passou por isso alguma vez. Coloca aí. Ela não deixa. Queria eu poder colocar realmente, eu sei como é. Ela não deixa. Infelizmente ela não deixa. Coloca aí no chat o que você acha sobre isso. E é bacana, porque quando você entende o processo, você começa a expressar a opinião. Eu acho que você está se tornando um especialista quando você chega ao ápice da análise e consegue expressar a sua opinião em cima. Você segue o que a legislação pede, ou o que o mercado pede, né? Se você quiser fazer coisa errada, eu não sei, espero que não. E você também tem a sua opinião. Então eu acho isso muito interessante. Quando você consegue expressar a sua opinião, é porque você está num patamar diferente. Eu discordo, né, um pouco, mas enfim, porque isso impacta a minha evolução patrimonial, é um dinheiro que eu estou desembolsando, tirando ali do meu bolso, cara. A declaração não é sobre o que eu paguei e recebi, então por que eu não posso colocar esse negócio, né? Porque isso impacta na minha evolução patrimonial. Eu estou com menos dinheiro por conta desse pagamento, né? Impacta. E eu não posso colocar? Enfim, não pode abater da base dedutível se ele não for meu dependente. Infelizmente, é assim que funciona. Mas tem alguns desembaraços aqui que eu quero que você saiba aí, que vai a te ajudar também. Vamos lá. Se o meu plano de saúde, ele for, né? Deixa eu ver aqui o outro exemplo. Se o meu plano de saúde, ele for familiar, o que significa isso? Coloquei aqui, tem um plano de saúde familiar. Aí eu não tô nem falando da empresa, tá? Um plano de saúde por conta própria mesmo. É eu, minha noiva, meu filho. Os 3 no meu plano de saúde. A nota fiscal vem no meu nome, eles são os meus beneficiários dentro do plano. É tudo bonitinho, eu sou titular, tá? Plano de saúde familiar. Minha noiva eu coloco como dependente na minha declaração. Só que eu decidi não colocar o meu filho como dependente. A lógica é a mesma. Parte dele que eu estou pagando, eu tenho que arrancar do valor total e eu declaro só a diferença, porque eu não posso colocar como dedutivo, por ele não ser meu dependente. Eu te expliquei no outro slide, tranquilo, né? Mas tem um detalhe legal aqui para te explicar, né? Que é uma parada que eu acho que vai valorizar bastante aí os seus estudos. Eu falei isso para um aluno, que é o Sérgio, não sei se ele está aqui, né? Inclusive o Sérgio estava com uma situação assim. Como aqui tem alunos do curso e também quem é do Instagram e quem não é aluno, pode ser que o Sérgio esteja aí, mas a gente tinha falado sobre isso. Quando está no grupo familiar, existe uma situação legal. Eu não posso colocar o valor que eu paguei do meu filho por ele não ser meu dependente. Mas imagina o seguinte, que o meu filho faça a declaração sozinho, declaração em separado, como nós falamos, faça a declaração sozinho e imagine que o meu filho me devolva o valor que eu paguei relativo à parte dele. Porque plano de saúde funciona assim, né? Por cada pessoa que você coloca, é um valor X que aumenta. Então a gente sabe qual é o valor por pessoa, por dependente no plano, né? Aí ele tá trabalhando, tudo bonitinho, e decidiu me pagar. Toma aí, paizão, o valor que é relativo à minha parte no plano. Mas a nota fiscal vem no meu nome. O dinheiro sai da minha conta lá pro plano de saúde. Tudo está vinculado ao meu nome, eles são meus beneficiários. Ele não é meu dependente na declaração. Mas ele faz a declaração dele sozinho. E ele decidiu me reembolsar o valor que é da parte dele do plano. Você sabia que nessa situação a Receita Federal deixa ele colocar como pagamentos efetuados na declaração dele o valor que ele está me reembolsando? No Código de Plano de Saúde, a Receita deixa. Isso é interessante. Não é todo mundo que sabia disso. Aí ele guarda os comprovantes para comprovar que teve a movimentação financeira entre ele e eu, né, que é exatamente o valor correspondente a ele no plano de saúde, mesmo a nota estando no meu nome. Olha só que interessante. A Receita permite que ele abata na declaração dele o valor que ele está me reembolsando. Interessante, né? Isso tem base, tá no Perguntas e Respostas, inclusive. Eu estava até aberto aqui, ó, cadê? Aqui, ó. É a pergunta 380, né? Que eles chamam de declaração em separado. Vocês dão uma olhada, tá de uma forma mais técnica aqui, né? Mas enfim, vocês vão. Aqui é a base, tá? Então aqui eles dão os exemplos, né? E mostra exatamente aqui uma situação como essa.
Então ele sozinho, por ele estar me reembolsando, se ele declarar sozinho, ele pode aproveitar desse valor na declaração dele. Isso é legal, né? E falando de plano de saúde, eu não tinha como não falar isso para vocês, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tem um outro exemplo legal, que é, deixa eu até apagar aqui, que é o seguinte, né? Sabe aqueles processos de plano de saúde onde o plano reembolsa uma parte do que eu paguei? Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, beleza? O plano de saúde não banca tudo. Eu não estou nem falando do plano da empresa, tá? Eu contratei particular um plano de saúde. Aí o que acontece? Um exemplo clássico, minha noiva é psicóloga, né? Ela tem os pacientes dela aqui. Para você encontrar psicólogos pelo convênio, né, às vezes a galera acaba preferindo até mesmo ir por conta própria atrás de um psicólogo, por causa da indicação, a nota que a pessoa tem no Google, os feedbacks que ela consegue ver nos sites lá que eles atendem, tudo mais, né? E tudo isso impacta na hora de você escolher um profissional, né? Às vezes a galera que vai no psicólogo prefere, às vezes não, a grande maioria, prefere contratar por parte, né, por conta. Aí tem alguns planos de saúde que reembolsam o valor que essa pessoa pagou. Então eu vou passar no psicólogo. Aí eu fecho aqui com o psicólogo, eu pago ele, o psicólogo me faz a nota fiscal, né, e o formulário ali para reembolso, eu protocolo isso junto ao meu plano de saúde e o meu plano de saúde me reembolsa o valor. Tem plano que reembolsa tudo, tem plano que reembolsa tipo 60% do valor pago, 70%. Isso acontece, não sei se você já passou por isso, coloca aí no chat. Se tem um cliente que passou por isso, essa operação acontece. E é importante você saber disso. Por que eu estou falando dessa operação para você? Porque a dúvida que fica é como que você declararia uma situação dessa? Onde eu passei, por exemplo, num psicólogo e o meu plano de saúde me reembolsou, tipo, uma parte só do plano. 70% do valor que eu paguei na consulta, meu plano de saúde reembolsou. Como que você declararia isso? Você sabe? Coloca no chat. Coloca aí, deixa eu olhar aqui. Coloca aí, professor, saber. Como que você colocaria? Tem um campo específico para isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou te dar um exemplo, né? Então vamos lá. Ó, passei no médico. Por conta, né? Por conta própria. Própria. Paguei 4 mil, saiu do meu bolso. Ah, nossa, professor, tudo isso? Eu não sou tão geek igual vocês, né? Eu espero não ter que pagar tudo isso no médico, porque se chegar ao ponto de eu pagar tudo isso é porque alguma coisa de ruim está acontecendo comigo, né? Espero que não. Passei no médico por conta própria, paguei 4 mil. Mas o plano de saúde me reembolsou, devolveu para minha conta, tá? 3.200. Então, do total de 4 mil que eu paguei, 3.200 cai na minha conta como reembolso, né? Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é 4 mil menos 3.200, né? Ou seja, o valor real de custo meu foi R$800, né? Que é a diferença. Eu paguei 4 mil, reembolsaram para minha conta 3.200, a diferença é 800. Como que eu declaro? Declaro só os 800, declaro 4 mil, declaro 3.200, como que funciona? É exatamente para isso que serve essa ficha aqui, ó. Deixa eu mostrar ela para vocês. Ó, você vem em pagamentos efetuados, eu coloco um código novo, vou colocar aqui. Poderia ser qualquer um, tá? Da parte de saúde. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, plano de saúde. Não tá falando de psicólogo, vou colocar plano de saúde para ficar mais fácil. Plano de saúde, coloco que é do titular, tudo bonitinho, todos os detalhes. Qual foi o valor pago? Que valor que eu paguei? Eu paguei 4 mil reais. Foi o valor que eu paguei. É o valor que saiu da minha conta, 4 mil. Se eu deixasse desse jeito, esses 4 mil iria abater no total de rendimento que eu coloquei no programa. E tá errado. Por quê? Porque eu não tive um custo de 4 mil, eu tive um reembolso de 3.200. É exatamente para isso que serve essa parte aqui, ó, parcela não dedutível, valor reembolsável. Aqui eu coloco os 3.200. Aí o programa é inteligente, ele vai reconhecer 4 mil menos 3.200
que vai ficar um líquido de 800 e só esses 800 que vai abater da minha base de cálculo de todas as rendas que eu estou colocando. Isso é interessante e é o assunto que eu gostaria de mostrar aí para vocês para a gente finalizar esse tema de plano de saúde que tanto se repetiu nas perguntas que eu recebi no formulário e também no Instagram. Coloca no chat se você gostou. Legal, né? Ó, coisas diferentes. Eu não lembro de ter falado isso no intensivo. Coisas diferentes, coisas legais. Eu não lembro de ter falado no intensivo. E eu acho aí que já vai dar uma ajuda legal para vocês, tá? Vamos lá. Outro tema que também se repetiu é o contrato de gaveta. Declaro o contrato de gaveta. O famoso contrato de gaveta é aquele que é feito entre as partes que não têm escritura pública, né? Muitas vezes eles até registram no cartório. Registra não, é o registro no cartório. Vocês têm que entender o seguinte, quando a gente fala de registro em cartório, tem várias formas de você registrar alguma coisa em cartório, né? É que normalmente a pessoa fala, tem processo do cartório, então tá válido, né? Mas não é bem assim que funciona. Uma escritura pública, por exemplo, é diferente de você fazer um reconhecimento de firma, né? Vocês sabem disso, né? E o que a galera faz de forma geral é um reconhecimento de assinatura, um reconhecimento de firma com o documento das duas partes, digamos assim. Mas não que isso seja uma escritura pública, escritura diferente. Então isso tem que ser importante para você saber. Quando nós falamos de imóveis, tem todo esse processo de registro em cartório e escritura. É diferente de reconhecer firma num contratozinho que eu fiz numa folha de sulfite e dei para você assinar. É diferente, tá? O processo funciona diferente. Quando não tem o processo de escritura pública, de fato, né, que um passou por nome do outro, aquela coisa toda, e fez todo o processo que deveria fazer, inscrição no IPTU, e já passou por nome do outro, só tem um contrato entre as partes impresso no Word lá, e assinado, né, que reconheceu firma. Isso é o mais conhecido como contrato de gaveta. Isso pode ser tanto utilizado para carro, para casa, a galera utiliza para tudo, né? Tem até modelo no Google, você joga lá modelo de contrato de gaveta, né? Por que contrato de gaveta? O gaveta significa que não é reconhecido, né, oficialmente para algumas questões relativas ao governo. Só que a Receita Federal, ela é espertinha, ela fala o seguinte, mesmo que você tenha feito um contrato de gaveta, você vai ter que declarar o bem. Olha só que interessante. Eu fiz uma tratativa entre eu e você, com um contrato de gaveta. Todo o processo de transferência do bem para você, o nome, no caso, né, ainda não foi feito, mas você já tem o que nós chamamos de posse. Você já está morando na casa, tudo bonitinho, tem um contrato de gaveta entre eu e você, mas eu não consegui transferir tudo ainda para o seu nome. Está em processo. Isso tanto para o carro quanto para casa. O contrato de gaveta, ele é decisivo para saber quem é que declara. Se não tivesse o contrato de gaveta, quem teria que declarar é o cara ainda que está com o bem no nome dele. Como tem o contrato de gaveta, quem declara é você, comprador. Então vamos lá. Vendi uma casa por contrato de gaveta, ainda não tem escritura, não tem nada do tipo, né? Por 200 mil. Pago até à vista, inclusive. Vendi, né? Uma casa por contrato de gaveta. O comprador, por ter o contrato de gaveta, vai ter que declarar o bem no IRPF dele. E na descrição, ele declara que o contrato é de gaveta. Isso aqui é interessante, muitas pessoas me perguntam isso, e eu acho que isso acabou não ficando claro para a galera, tá? Então, a decisão aí é o seguinte, por ter o contrato de gaveta, né, então a pessoa que está de posse do bem fica obrigada a declarar ele como propriamente dela. Ela já tem a posse e tem o contrato de gaveta. Se não tivesse o contrato de gaveta, se fosse um acordo de boca, esquece, velho. Quem teria que declarar é quem está com o bem no nome. Essa é a diferença. Entenderam? Então, tanto para você que tem aquele tio que vendeu o carro para o outro, mas não transferiu ainda e está em dúvida com quem declara, desenrola um contrato de gaveta entre eles para justificar ali o outro colocar esse bem na declaração e não ficar mais nas costas desse tio. Aproveita que a Receita Federal dá essa brecha para a gente. Professor, onde está isso? Isso aí está no próprio Perguntas e Respostas, galera.
Tá no perguntas e respostas. O professor detalha isso para os alunos dentro do curso, dentro da comunidade. O professor sempre detalha. Por isso que eu tô falando, ó, o link está no chat. Você não fez sua inscrição ainda? Dentro da comunidade de formação especialista em imposto de renda, o professor detalha tudo isso. O Mundo Contábil está disparando no chat. Pode disparar o Mundo Contábil? Dispara. Se você estava com dúvida, faz sua inscrição, o link está aí. Vamos estudar lá com a gente, tem muita coisa bacana para vocês, assim como esses papos. Percebe que cada vez que eu apareço tem assunto novo? Eu praticamente não repito os assuntos. E sempre vai ser assim, sempre vai ter assunto novo. Pode ter certeza que falta de assuntos não vai acontecer aqui com a gente, tá bom? Aproveita, link tá no chat, o Mundo Contábil tá mandando, enquanto eu estiver aqui falando, você consegue fazer a sua inscrição, beleza? Vamos lá. Se você vir aqui e escreve, colocar gaveta, olha lá, contrato de gaveta, pergunta 465. Olha aí, ó. Contrato de gaveta. Como declarar as aquisições efetuadas por meio de contrato particular de compra e venda ou contrato de gaveta quando a aquisição ocorre no determinado ano calendário e a escritura em cartório em outro ano, né? Ou nem teve a escritura ainda. E eles basicamente dizem aqui, né? O contrato particular firmado entre a construtora, agente financeiro ou qualquer outra situação e adquirente é instrumento válido para configurar a aquisição do imóvel. Tranquilo? É só para vocês verem a base. Eu tô falando a estrutura, tô falando a teoria, tô te mostrando a base e no programa como que declara. Tranquilidade. Quanto que é a casa lá? 200 mil? Vamos fazer no declarante, né? 200 mil, bens e direitos. No código normal de bens imóveis. Casa. Não vai ter a escritura, né? Aqui não vai ter, porque ainda não fez, está em processo de passar e tal. O seu nome, coloca a data da aquisição e aqui você coloca, né? Aquisição efetuada através de contrato com aí a pessoa XXX, firmada em contrato de gaveta, você pode, enfim. E aqui o valor, os dados, né? Todos, e aqui. Aqui, ó, tá vendo? Você vai dizer se foi registrado no cartório ou não, né? E aqui o valor que foi pago. Você pagou à vista os 200 mil, você coloca 200 mil. Foi parcelado, coloca somente o valor que você pagou até o momento. É assim que funciona. Então, paguei 200 mil à vista, então coloca 200 mil à vista. Pronto. É assim que você declara um contrato de gaveta. Tanto para casa quanto para carro, a situação é igual. Isso não muda. A situação é igual, isso não muda, tá? Não importa o bem que você está declarando em bens e direitos. A lógica do contrato de gaveta serve para todos. Tá claro? Coloca no chat. E se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada aí do que o professor vem trazendo para vocês aí. Tá bom? Deixa eu olhar esse chat aqui. Vamos lá, deixa eu beber uma água. Olhar esse chat. Tá gostando? Tá legal? A forma que o professor está explicando, bem tranquilo, né? Para te ajudar a entender, coloca aí. Boa. Vamos lá. Você tem alguma operação com contrato de gaveta? Ou você, ou seu cliente? Coloca aí para o professor saber. Coloca aí, ó. Coloca aí que eu tô olhando aqui o chat. Coloca aí que eu estou olhando o chat. Coloca aí. Vamos lá. É um pouco complicado, né? Porque a galera meio que não tem um entendimento claro do que é um contrato de gaveta. Às vezes acha que fazer uma transação por boca já é um contrato de gaveta. Não, contrato é contrato mesmo. Agora, se foi registrado e a forma que foi registrada, aí sim é sobre isso que a gente debate, né? Mas tem que ter esse contrato. Não tem como fugir disso, né? Tá bom? Esse tema é bem legal, viu, galera?
E eu falo dentro do curso, o link tá no chat, o Mundo Contábil está disparando, dá tempo de você virar aluno da gente, se tornar especialista, ou quem sabe fazer sua própria declaração de uma forma melhor. Às vezes você tá com um custo muito alto, pagando outra pessoa para fazer, e você quer fazer a sua, da esposa, do namorado, enfim, do pai, da mãe, ganhar uma graninha entre a galera ali, né? E isso é interessante, porque muitas pessoas, às vezes, não quer criar um negócio de imposto de renda. Chega até mim porque gostaram do meu jeito, da minha metodologia. Não sei se é o seu caso. Fala, professor, eu só quero aprender a fazer a minha mesmo. A minha, meu namorado, minha mãe, minha namorada. Porque eu já tenho meu trabalho, eu só quero mesmo fazer de uma forma legal. Acho que a gente está tendo um custo muito alto, com outra pessoa que faz, eu não confio tanto. Quero aprender a fazer esse negócio, já que você falou que é para qualquer pessoa, e quero fazer direito, de uma forma decente. Oxi! A comunidade também é para você, o curso também é para você. Link tá no chat, o Mundo Contábil tá disparando. É só você fazer a sua inscrição, vamos que vamos. Então o processo com você é diferente do processo que eu faço com os meus especialistas. A galera que quer ser especialista e tal, a cobrança é muito maior, porque a galera tem que ler muito mais, ir para cima muito mais. Agora você que só quer aprender a fazer a sua mesmo, tranquilo, a sua, de 2 pessoas e tal, né? Não quer se enfiar de cabeça nesse mundo? Oxe, tranquilo, vamos, você vai aprender mais rápido ainda, cara, né? Porque você precisa de uma coisa mais pontual. Então, o link tá no chat, também serve para você. Faz sua inscrição, fala com a equipe do Mundo Contábil, estão disparando aí. Vai ficar somente até eu finalizar. Fala, doutora! A doutora chegou aqui, hein? Vamos lá. O que você tá comendo? Eu vou abrir o pote pra mim. Daí, deixa eu abrir o pote, olha só. Por isso que eu falei pra vocês, quando eu faço aula em casa, esse tipo de coisa acontece. Então. Ó, abriu o pote. Isso aqui é a pimenta? Não. Geleia. É a geleia, ó. Geleia aqui, ó. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né, Theo? Vamos lá. Vem. Pet pode colocar como dependente na declaração? Não pode, né, Theo? Vem aqui, vem aqui. Olha só. Olha aí, ó. Vamos lá, falar pra galera do contrato de gaveta. Contrato de gaveta, não pode. Quer dizer, pode. Contrato de gaveta pode. Ó, pega ele aqui, mano, senão ele vai derrubar tudo. Ó, mostra pra galera que você sabe dançar. Mostra pra galera. Olha lá, tá vendo? Toda vez que a gente fala de R, o Theo aparece. Falou de R, o Theo aparece. Na próxima eu vou colocar ele com vestido de leão. Né, Theo? Vai lá com a mamãe. Vamos continuar aqui, então. Vamos lá, galera, ó. Contrato de gaveta, falamos, tivemos a presença ilustre dos amores da minha vida, minha noiva, que é psicóloga, inclusive estava atendendo no outro escritório nosso. E eu sempre utilizo ela nos exemplos, ela inclusive faz aula junto comigo de inteligência emocional e tudo mais, para ajudar os alunos aí a se tornarem profissionais cada vez mais estruturados, né? Embora muitas vezes a gente não acredite, mas o lado emocional impacta muito. E eu só fui entender muito bem disso quando eu me relacionei com ela, né? E isso é bem interessante. Acabei melhorando muito ali a minha forma de ver muitas coisas, né? Chefe que extremamente estressado ou que tem assédio com você, várias situações, até mesmo a gente faz imposto de renda, como lidar com um cliente chato, não passa documento, você tem cliente que não passa documento, né? Como que você tem que lidar com esse tipo de cliente, tal, algumas situações assim, ela tem várias dicas legais. Quem sabe aí, para quem é aluno lá da comunidade, lá do curso de formação, eu não coloco minha noiva para fazer uma aula junto comigo, falando desse tema, né? De relacionamento entre as pessoas, relacionamento ali de profissional e o cliente, né? E a forma de você atendê-lo da melhor maneira possível e lidar com algumas pressões psicológicas, principalmente quando estiver chegando perto da data de entrega. Aí você vai ver como vai ser o negócio. Todo mundo fica biruta, velho. Quem sabe, né? Então, ó, faz a inscrição ali que tá no chat. Aproveita que ela tá. Ela tá com várias ideias legais aí, ela tá bacana. Ó, vamos lá. Um assunto interessante. Todo tipo de pensão é 100% isento de imposto de renda? Cara, isso aqui, se você olhar no Instagram, direto a galera manda. A resposta é não. A pensão que é isenta, entende o seguinte, ó. Todo tipo? Não. A pensão que é 100% isenta é a alimentícia do direito da família. Nós chamamos de direito da família. Essa pensão que ficou 100% isenta ou não incidente de imposto de renda, né? Que seria o mais correto de falar, não incidente de imposto de renda.
É essa daqui que não vai ter a tributação. É essa que impactou aquela mudança toda, que antigamente colocava no Carnê-Leão, quem recebia mais de 1903, agora já não faz mais o Carnê-Leão, agora leva direto para a declaração de ajuste anual, que tem lá um código específico na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, que quem recebe mais de 40 mil de pensão só por conta da pensão está obrigado a entregar a declaração, mesmo sendo não incidente de imposto de renda, isento, né? Não tem a tributação. É essa pensão que nós estamos falando. A famosa pensão alimentícia. Não é todas as pensões. Por que eu estou falando isso? Porque foi uma grande confusão que a galera está fazendo. Então a galera começa. Pensão por morte. Pensão por morte é 100% isento? Não tem nada a ver, cara. Pensão militar não tem nada a ver. A pensão que é 100%, né, não incidente, isenta de imposto de renda, é a alimentícia. É aquela ao qual a mulher foi lá, ou quem cuida da criança, meteu o cara no pau, ou meteu a mulher no pau, ou ele é um sem vergonha safado, né? Engravidou e não quer bancar o filho. Aí vai lá, mete o cara no pau, aí vai para audiência, aí o juiz fala, você vai pagar 30%, 33%, se você vergonha safado. E ainda vai pagar a escola e tudo, enfim. É esse tipo de pensão que a gente está falando. Não é a pensão por morte, não é a pensão militar, não é essa. Tá claro? Eu tô brincando aqui nos exemplos, tá, galera? Não levem pro coração, mas só pra vocês entenderem de forma mais simplificada, porque às vezes você lê, o negócio tá tão técnico que te induz a dúvida. E às vezes tá até claro para você, mas aí o seu cliente não entendeu isso ainda. E você precisa das melhores palavras, de uma forma simples, para conseguir explicar isso para ele, né? E talvez aqui você pegando minha explicação, você consegue replicar isso para ele. Às vezes está muito claro para você, mas você não sabe como explicar isso de uma forma simplificada. Você falou uma ou outra vez, o cara não entendeu. Você vai ficar bravo com o cara? Não. Às vezes ele tem uma dificuldade realmente. Às vezes ele abriu um G1, Yahoo, UOL da vida, e o que está lá postado confundiu mais do que ajudou ele. E ele tá achando uma parada que não tem nada a ver. Então o cara recebe pensão por morte, ele tá achando que não vai pagar tributo e tal, aquela coisa toda, porque a pensão por morte é 100% isenta, ele tá colocando tudo no mesmo bolo. Às vezes ele nem te fala dessa parada da pensão, porque na cabeça dele, muitas vezes, o que tá isento ele não precisa nem declarar. Então às vezes ele nem te entrega esse documento, você nem fica sabendo. Depois seu cliente caiu em malha, você fez tudo bonitinho na declaração, tudo lindo, ó, perfeito. O cliente caiu em malha, você vai ver por quê? Porque ele ocultou de você que tinha uma pensão por morte, uma pensão militar. Ô, seu Joaquim, o que aconteceu aqui, seu Joaquim? Como que você tinha um informe e você não me mandou? Ah, não, é porque eu assisti lá no G1, né, no UOL, no Yahoo, que a pensão era 100% isenta. Meu sobrinho, que também faz declaração por R$19 aqui na vila da Lan House, falou que quando é isento eu não preciso colocar. Meu sobrinho faz declaração na Lan House há muito tempo. Parece que eu nem quis te incomodar, nem passei o documento. Tá entendendo? Às vezes pra gente tá muito claro, mas o ponto não é como nós visualizamos. O ponto é como o cliente visualiza. Você tem que sempre focar em quem tá te pagando para fazer o processo, no cliente. O cliente ele tem um entendimento melhor sobre isso? Isso tá claro para ele? Você deixou isso claro para ele? Não adianta você saber de tudo desse negócio aqui, mas você não saber a melhor maneira de tratar isso com o cliente. Porque esse tipo de situação que eu acabei de falar para você, você tem dúvida que acontece? Você ainda tem dúvida que esse tipo de situação acontece? Eu narrei uma situação, um teatrinho aqui para você, mas você tem dúvida que isso acontece? Claro que não tem, né? Você sabe que funciona desse jeito. Você sabe muito bem o poder das fake news que tem por aí. Você sabe. Cara, é só você pegar um tema de imposto de renda e coloca na internet, vai abrindo o mesmo tema. Qualquer tema que você quiser. Pega esse mesmo tema, explode ele em vários sites diferentes no Google. Sites que aparecem em primeiro lugar. Eu garanto para você que você vai encontrar site que vai estar falando completamente o oposto dos outros. E a galera confia no que tá no Google muitas vezes. O cara que não entende, ele confia. E é o nosso papel saber orientá-lo, saber fazer esse tipo de situação, né? Para evitar qualquer tipo de transtorno. Tá claro para você? Coloca no chat. Papo cabeça com você, porque você está estudando para fazer um negócio de forma decente. Então, às vezes não adianta somente a gente saber do negócio.
O ponto aqui é, como que eu consigo replicar isso para o meu cliente? Como que eu explico isso para o meu cliente? Tá bom? Então, gente, pensão alimentícia sim. Então, vamos lá. Né? A Cremilda recebe 1.300 por mês de pensão alimentícia. Cremilda recebe 1.300 por mês de pensão alimentícia. Relativo ao filho Cremilson. Cremilcinho. Beleza? O ex-marido paga relativo ao Cremilcinho para a Cremilda 1.300. O juiz determinou que o valor caísse na conta da Cremilda, porque o Cremilcinho é pequeno, não tem conta e ela não quis abrir. O juizão falou, vai ser depositado na conta da Cremilda. 1.300 por mês. Pergunto para você, como a Cremilda declara isso? Coloca no chat, o que você acha? Parece bobo o que eu tô falando aqui, mas eu vou bugar a cabeça de muitas pessoas, vocês vão ver. Ó, como que a Cremilda declara isso? Primeiro ponto, se a Cremilda decidir que vai colocar o Cremilson como dependente dela, aí sim ela vai levar essa pensão para a declaração dela. Se a Cremilda decidir que não vai colocar o Cremilson, que é o filhinho, como dependente dela, não tem como ela colocar nada relativo ao valor da pensão desse menininho. Isso tem que ficar claro para você. Professor, mas ela que cuida dele. A Receita Federal entende da seguinte maneira. Você tem um filho? Tenho. Quanto tempo ele tem de vida? 2 dias. Tá bom, 2 dias. 2 dias de vida. Beleza. Seu filho, se ele cair naquelas regras da Instrução Normativa 2134, ele vai ter que entregar a declaração. Mas ele só tem 2 meses, 2 dias de vida. Como que ele vai aprender a fazer o imposto de renda? Você que é responsável por ele vai ter que declarar. Mas no CPF dele. Eu tô falando de 2 dias de vida para você não ter mais dúvida nenhuma que qualquer pessoa está passível de entregar a declaração. Tanto com 2 dias de vida até depois de morto, que é o famoso espólio. Nem depois de morto você tem pai, você vai ter que entregar a declaração. Não você que faleceu. Alguém vai entregar por você. Então não tem essa de, é idoso, não sei o quê. Qualquer pessoa que cair na regra tem que entregar a declaração. No caso do Cremilson, ela tem que decidir. Ela vai colocar... a Cremilda declara imposto de renda? Se a pergunta for não, a gente vai analisar o seguinte. A Cremilda não está obrigada a entregar a declaração, né? A única renda que ela tem é a pensão que ela está recebendo do ex-marido, referente ao Cremilson, que é o filho dela. Essa pensão do Cremilson, quando a gente analisa o anual, faz ele ter a obrigatoriedade de entregar a declaração? Ele ter, não ela. Ele ter, porque quem recebe, ele é o beneficiário da pensão. Ela simplesmente recebe, o beneficiário é ele. É assim que funciona. O pai tá pagando para ela, só tá entrando na conta dela, é relativo ao filho. Se não tivesse o filho, a pensão não existia. Tão simples quanto isso. Para ficar mais claro para você entender. Se não tivesse o filho, a pensão não existiria. Então a pensão é relativa a quem? Ao filho. E isso tá nos autos que o juizão decretou, somente está entrando na conta dela. Vai colocar ele... ele recebeu no total mais de 40 mil, que é o limite de rendimentos isentos não tributáveis. Quem recebeu mais de 40 mil de rendimentos isentos não tributáveis tem que entregar a pensão alimentícia. Quer dizer, tem que entregar a pensão alimentícia, tem que entregar a declaração. A pensão alimentícia agora é um rendimento isento e não tributável. Então ela entra nessa regra do total de 40 mil. Se o Cremilson recebeu mais de 40 mil no ano de pensão alimentícia, ele está obrigado a entregar a declaração. Ele. Mas ele é um neném, um bebezinho. Um bebezinho. Como que ele vai entregar? Não é ele que vai entregar, é o responsável. E se não entregar, acredite se quiser, o CPF dele vai ficar pendente. Eu tô falando sério, não é brincadeira não, cara. O CPF dele vai ficar pendente. Eu tô falando sério, não tô zoando. Vai ficar pendente. A mãe só vai perceber quando precisar utilizar o CPF dele para alguma coisa.
loucura, né? A Receita Federal não perdoa, cara. Ele está obrigado. Aí ela tem uma decisão. Ela vai declarar no nome dele, ou ela vai declarar no nome dela e colocar ele como dependente dela. Aí ela junta a renda dela com a dele, que no caso só é a pensão, e declara ali que está recebendo a pensão relativa ao dependente, entendeu? É o que acontece. Então muitas pessoas acham que a pensão é paga para a mãe, que a pensão está vinculada à mãe ou quem está com a criança. Não é assim que funciona. Por mais que está caindo na conta dela muitas vezes, porque o filho é pequeno não tem conta, né? Quem é o alimentado é o filho. É aquela regra. Se não tivesse o filho, existia pensão? É essa a regra. Quem é o alimentado? Ah, mas o meu cliente declara a mãe como alimentado porque ele paga na conta dela. Tá errado. Retifica os últimos 5 anos. Tá errado. Não é a mãe a beneficiária. Ela simplesmente é a administradora financeira, para ficar mais fácil para você entender. E a regra para entrega de declaração não é porque o pequeno Cremilson tem 2 dias, 1 mês, 2 meses que ele está livre. Se receber mais de 40 mil de isento, que é a pensão, ele vai ter que entregar a declaração. Não tem choro nem vela, não adianta, cara. E o que a galera faz? Coloca o filho como dependente. A mãe que cuida dele coloca ele como dependente. Eu tô te explicando a lógica, porque eu não vejo ninguém explicando a lógica por aqui na internet, né? A lógica é essa. Então, muitas vezes a pessoa fala, a mãe tem que... Fala só da mãe. Minha cliente recebe pensão alimentícia, ela tem que declarar o IR. Peraí, a sua cliente, ela recebe pensão alimentícia? Minha cliente recebe. Eu falei, mas me conta melhor essa história. Como assim a sua cliente recebe, né? Por que ela recebe? O que aconteceu? Que ela separou do marido, né? Aí o marido paga a pensão do filho. Opa! Então não é a sua cliente que está recebendo, é o filho. Entendeu agora? Mas o dinheiro cai na conta dela. Eu acho que você não entendeu o que eu estou querendo dizer. Não é a sua cliente que está recebendo perante a Receita Federal. É o filho. Caramba, professor, eu não tinha parado para pensar nisso. Então. É o filho. Por que eu tô te falando isso? Porque a grande maioria das mães, principalmente as mães, né, ali, quem tá cuidando do filho, coloca ele como dependente, então vira uma coisa só. Sim, a minha cliente recebeu a pensão. Por quê? Já tá considerando o filho como dependente, é uma coisa só. Mas tem situações que a mãe decide não colocar o filho como dependente. Aí o que ela faz? Ela coloca a pensão como se fosse dela. Olha a bagunça, casa da mãe Joana. Ela não colocou o Cremilson como dependente dela, a pensão é dele e só entra na conta dela porque o juiz decretou, mas a pensão é dele. Ela não colocou ele como dependente. Ela tá colocando na declaração dela a pensão como se fosse dela, né? E pra piorar, o cara lá, que dá lan house, que faz por R$19, que faz a declaração do pai, que tá pagando a pensão, colocou como alimentado na declaração dele a ex-esposa, em vez de colocar o filho. Gente, que lambança! Tá tudo absolutamente errado. Ele deveria colocar o filho como alimentado na declaração. E não a ex-mulher. Mas o cara da lan house, que cobra 19, falou, você está pagando a conta da mulher, eu tenho recibo, é a mulher que é sua alimentada, vai por mim, faço declaração da galera toda do bairro aqui há muito tempo, R$19, sua referência. Tá errado, retifique e arruma os últimos 5 anos, tá errado. É o filho que é dependente. A mãe é simplesmente administradora financeira. Ela não tem que colocar nada da pensão se ela não coloca o filho como dependente. A obrigatoriedade continua no Cremilson. Tá claro? Surreal, né? Você vê, é um assunto que parece ser tão bobo, ele se desenrola em tanta coisa, né? Um assunto que parece tão... Quem diria que daria para fazer tanta filosofia nesse assunto, né? Olha o tanto de situações que a gente falou aqui. Eu detalho tudo isso dentro do curso. Mundo Contábil, manda aí no link no chat o link do treinamento para eles. Se você não entrou no treinamento, você está perdendo tempo. Dá tempo de estudar com a gente. Olha o tanto de coisa que o professor desenrola. Mundo Contábil está mandando aí no chat, faz sua inscrição, entra no treinamento. Assuntos como esse a gente vai desenrolar junto. Tem várias aulas já gravadas sobre esse tema e eu adoro falar dessas coisas. Você viu o meu jeitão, né? Eu falo do dia a dia, do que acontece com o povão mesmo. E é exatamente isso que você precisa saber. O que acontece com o povão. Nada melhor do que você ficar no meio de especialistas. Clica no link que está no chat. O Mundo Contábil está mandando aí. Faz sua inscrição. Enquanto eu estiver aqui ao vivo, vai ficar o link no chat para você, tá bom?
Então, ó, falei uma situação aqui para vocês entenderem. E agora, né, eu vou materializar, que é o que eu faço com os meus alunos. Pensão alimentícia. Né? Cadê? Pega lá aquele caso, ó. Cremilda recebe 1.300 por mês da pensão alimentícia relativa ao Cremilson, né? Cai na conta dela, mas é do Cremilson, que é o filhinho. Como que ela declara isso? Primeiro, a pergunta, ele vai ser dependente? Se vai, ela soma tudo. Ele não vai ser dependente, então ela não tem nada a ver com isso, né? E a gente precisa analisar o seguinte. 1.300 por mês vezes 12 meses dá quanto? Ah, tem o 13º, tem essa parada do 13º também, né? Então, o 13º ali também entraria aqui para analisar, mas eu vou analisar só a parte isenta e não tributável aqui, tá? Mas, ó, só para vocês verem aqui, deixa eu abrir o programa. Cadê aquela parte lá, ó? Tributação exclusiva, definitiva, cadê os totais? Ó, o 13º, ele entra em tributação exclusiva definitiva, tá vendo? Embora aqui na ficha de rendimentos tributáveis tem um campo para o 13º, mas ele não entra aqui, né? O programa ele leva para rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, entendeu? Ele transfere para tributação exclusiva, tá bom? Só para eu não esquecer isso aqui, não sei se isso está claro para vocês, porque muitas vezes vocês estão digitando, você fala, mas é exclusivo, mas por que está aqui? É porque muitas vezes no informe já está um embaixo do outro, embora muitas empresas coloquem dados adicionais, né? Mas aí a Receita coloca aqui e depois leva automaticamente para cá, ó. Ele vem para cá, tá aqui, ó, 13º, tá bom? Então vamos lá, eu vou simular aqui que foi 12 recebimentos, né? Quanto que dá aí esse cálculo? Vocês fazem esse cálculo aí? 1.300 vezes 12 dá quanto, galera? 1.300, coloca aí no chat quanto que deu? 1.300 vezes 12. 15.600 deu. Se o professor acertou o cálculo. Somente por 15.600, o Cremilson está obrigado a entregar a declaração? A resposta é não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o limite... Nossa, tô acostumado a digitar assim, ser abreviado, né? De tanto digitar no WhatsApp, olha que loucura. Porque o limite é 40 mil de renda isenta e não tributável. 15.600 é maior ou é menor do que 40 mil? É menor. Então, somente por conta disso, ele não estava obrigado a entregar a declaração. Tá claro? Mas, se por algum outro motivo, a mãe dele, a Cremilda, estivesse obrigada a entregar a declaração e colocou ele como dependente, como que ela declararia esses 15.600? Ela pegaria os 15.600 e colocaria na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, código novo. No código novo, a Receita criou, que é o 28, de pensão alimentícia, tá vendo? Aí, tipo de beneficiário, dependente, não é ela, é dependente, a pensão não é dela. Outro erro que muita gente coloca. Dependente, aí estaria aqui o nome dele, Cremilson da Silva, sei lá o quê, né? E quem pagou a pensão alimentícia? Aí o ex-marido, coloca lá o CPF dele e aqui os 15.600, né? É assim que funciona. Numa paulada só. Ah, professor, então eu não tem que fazer carnê-leão? Não tem mais essa parada de carnê-leão para quem recebe pensão alimentícia, cara. Esquece isso. Você vai ter que guardar todos os recibos relativos ao ano inteiro e chega no final do ano você faz aquilo que eu te mostrei. Coloca em rendimento isento. É assim que funciona. Tá bom? Tá claro? E o papai? O papai colocaria como alimentado, né? O papai viria aqui, colocaria novo residente no Brasil, se o Cremilson mora no Brasil, com a Cremilda, CPF do Cremilson, data de nascimento, nome, Cremilson, meu pequeno Cremilson. Meu Deus! E
É um alimentado do titular, né, do dono da declaração. Pronto, declarei ele. Clico que eu estou ciente aqui. E em pagamentos efetuados eu venho e no código de pensão alimentícia paga, cadê? Pensão alimentícia judicial paga residente do Brasil. Aí aqui, ó, puxei o Cremilson. CPF do Cremilson, se eu tivesse colocado lá, puxaria automaticamente. E aqui, valor pago de pensão do Cremilson, 15.600. Fechou. É isso. Então eu mostrei tanto da mãe. A mãe, o que ela faria? Ela viria aqui como dependente, colocaria o Cremilson, aí ela vinha aqui, ó, filho até 21 anos. Se o Cremilson tem até 21. CPF do Cremilson, nome do Cremilson, aqui, ó, Cremilson. Dependente mora com o titular da declaração? Sim, o Cremilson mora com ela. Declarou o Cremilson. Aí, na hora que ela viesse em rendimentos isentos para declarar a pensão, código 28, pensão alimentícia, tipo de beneficiário dependente, que é o Cremilson, né? Beneficiário é aquele judicial ou escritura pública, mesmo que menor, tal. Aí aqui ela flegaria todo o processo e 15.600, fechou. É isso. Pensão alimentícia é isso. Tá bom? Então não confunda todos os tipos de pensão. Pensão por morte, pensão militar, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, tá? Nessas outras pensões, é simples. Segue o informe de rendimento. Tão simples quanto isso. Ah, e se for aposentado, pensionista acima de 65 anos? Não tem nem que travar a cabeça. Segue o informe de rendimento. O informe de rendimento você copia e cola. É o que eu falo para vocês. Tudo que tem informe de rendimento, não tem por que você bugar a cabeça. Você copia e cola o informe. Se o informe estiver errado, é outra parada. Mas aí é um outro processo para você aprender a analisar o informe. Tá bom? Mas no caso de aposentados, tem lá o informe da Previdência, tudo mais. Segue o informe. Pensionista, segue o informe, cara. Pensão alimentícia não tem informe. Depende de como foi feito, lá desconto do pai, aí pode aparecer no informe do pai, do pai que eu falo assim, né, galera, é da pessoa que tá pagando a pensão, dependendo de como foi feito o ato judicial. Mas não tem informe, aí é os recibos, é diferente. Agora o que tem informe, aí copia e cola do informe, né? E até, ó, só para complementar para vocês, para falar uma parada dos aposentados, né? Aposentados e pensionistas, que muitas pessoas me perguntam. Tem informe de rendimento, isso já fica mais tranquilo para você. Tem informe, e o informe, né, eu acho que vai ser um pouco difícil vir errado. Então você copia e cola. Segundo, aposentados e pensionistas superiores a 65 anos, superior a 65 anos. Se for abaixo, esquece isso que eu tô falando. Superior a 65 anos. Tá claro? Aposentado pensionista acima de 65. Ah, tem 64, esquece. É 65 para cima. Vamos lá. Aposentados pensionistas superiores a 65 anos. Tem uma isenção dupla de IRPF. Ou seja, se eles ganharem, além do limite padrão, que é para todo mundo, qual que é a primeira faixa da tabela progressiva mensal? Qual que é a primeira faixa? Coloca aí no chat para eu ver se vocês estão ligeiros. Primeira faixa. O valor, né, da primeira faixa. Que ganha até o valor tal não paga imposto de renda. Qual que é esse valor tal? Vocês lembram? É esse aqui, ó. 1903, né? Quem ganha até 1903 não paga imposto de renda. Para os aposentados e pensionistas acima de 65 anos, isso aqui também acontece. Não é diferente para eles. Ganham acima de 1903, não paga imposto de renda. Não paga IRPF. Aí a Receita veio e falou o seguinte: eu vou ser gente boa com eles. Eu vou dar mais 1903 de isenção para eles. Então, além da isenção padrão que todo mundo tem, eu, você, todo mundo tem. Eles ganharam mais uma, que é mais 1903. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou identificar isso? Vai vir no informe de rendimento. Na ficha, né, no campo rendimentos isentos, vai vir exatamente o valor relativo a essa isenção, que é os 1903 vezes 12, né?
vai dar 22 e uns quebrado, 22 mil e uns quebrado, mais a questão ali do 13º, que também vai vir separado. Já vai vir uniforme, você copia e cola, né? E essa isenção aqui, né? Olha que interessante, né? Te mostrar a fonte, né? Para você aprender a buscar direto na fonte. Se você vir aqui no Perguntas e Respostas, que é a nossa base de estudos, né? Que eu sempre trabalho com os alunos, e você pega aqui, ó, aposentados, deixa eu ver se está assim. Cadê? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é a pergunta. Aposentado, 65, acho que tem mais um. Moléstia grave. Novo incidente no Brasil. Ó, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. É uma outra malícia que nós utilizamos, hein? Ó, vai no botão ajuda, tá abaixo da minha foto. Tem 401 páginas, eu duvido. Quem leu essas 401 páginas? Quero saber. Quem é que leu? Coloca aí no chat. Quero saber, aposentado. Aqui vai ficar mais fácil de achar. E lá, pela palavra aposentado, vai ficar um pouco mais difícil, né? Aqui eu já vou pegar exatamente onde eu quero ver, ó. Que é da ficha de rendimento isento. Te mostrar exatamente como a gente olha, ó. Ó, página 87, do botão ajuda, tá? Código 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma de pensão de declarante acima de 65 anos. Ele está te ensinando como que você declara isso, que é a dúvida que todo mundo me pergunta, o próprio programa tem. Olha só, vamos lá. Ele fala toda a parte técnica, né? Aperta o botão novo, coloca o negócio. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Cadê, ó? Vamos lá. Informe... Deixa eu tentar aumentar isso aqui, cara. Cadê, ó? Informe os valores dos rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Oficial ou Complementar, até o valor por mês de R$ 1.903,98. Por quê? Porque é isento. A gente está falando aqui de um código dentro do grupo de isentos não tributáveis. De janeiro a dezembro, a partir do mês em que o contribuinte completou 65 anos. O programa verificará o limite anual e do 13º salário e informará o contribuinte caso ele exceda o valor permitido. O programa já é automatizado. Mesmo que você coloque um valor muito superior a 1.903 por mês, que no caso você não vai colocar por mês, vai colocar no anual, né, que vai dar uns 22 anos quebrados, o programa é inteligente, ele vai te falar, opa, você não pode fazer isso não, hein? Tá doidão? Nós vamos jogar isso aqui para renda tributável. É isso que ele vai fazer, basicamente. Não com essa mensagem agressiva, mas ele vai te falar algo do tipo, tá bom? Vamos lá. Caso o valor dos rendimentos ou do 13º excedam, respectivamente, R$ 22.847,76, que nada mais é que os R$ 1.903,98 vezes 12. Ou, a 1903,98, será exibida a pergunta: deseja transferir os valores excedentes para a ficha de rendimentos tributáveis? Você tem duas opções, sim ou não. Isso no caso de você querer burlar o sistema e colocar mais do que a isenção, entendeu? Se você coloca aqui não, você está dando um tiro no pé, né? Porque se você coloca não, você está atestando que aquilo de fato está errado. Vai cair em malha, óbvio, né? Então você coloca aqui sim, o que exceder ele leva para tributável para ser oferecido para tributação, tá? Então olha só, resposta sim, se deseja que o programa separe o valor informado, mantendo na ficha rendimentos isentos somente o valor permitido de isenção, que é esse que eu acabei de falar, 22.847, né? Isso, né, também obviamente ali com a questão do 13º. Resposta não, se não desejar que o programa faça essa segregação, mas nesse caso será gerada uma pendência. Olha lá, tá vendo? Então nem deveria ter resposta não, porque não vai valer de nada, né? Informando que o contribuinte ultrapassou o limite
Olha só que merda, né? É tipo assim, vamos lá. Você colocou mais do que o limite. O programa vai falar, opa, você passou do limite aqui de 22 do aposentado de renda isenta, tá? O resto é tudo tributável. Isso já vem no informe, galera. É o que eu tô te dizendo, já vem no informe, tá? Mas eu tô te explicando como o programa trabalha. Se você... Aí ele fala, você quer levar o excedente para a ficha de rendimento tributável? Você aperta assim, ele já leva automaticamente, tudo lindo. Se aperta que não, ele deixa passar, só que na hora que você manda, vai tentar mandar a declaração, fica pendente. É mesmo que nada, entendeu? Então tá te forçando de fato a fazer o correto. Então, ó, a parcela isenta na declaração está limitada mensalmente a R$ 1.903,98, mensalmente, né? De janeiro a dezembro, independente de recebimento de uma ou mais aposentadorias. Era a dúvida de muitas pessoas. Recebo 3 aposentadorias, 4 aposentadorias. Então eu tenho esse limite de isenção para cada uma delas? Não. O próprio programa mostra, tá vendo? No botão ajuda. Não. A isenção é limitada a esse valor. Não é por aposentadoria, é no total. E o programa é inteligente e vai reconhecer se você tentar fazer diferente disso. O programa é automatizado para reconhecer. Então vamos lá. A parcela isenta na declaração está limitada mensalmente até R$ 1.903,98, de janeiro a dezembro, independente do recebimento de uma ou mais aposentadorias, pensão ou reforma. O valor excedente deve ser informado como rendimento tributável. Tá claro isso? Segundo ponto, caso o 13º salário relativo à aposentadoria, pensões, reformas demais ou uma fonte pagadora, a parcela isenta é limitada a 1903, é limitado a 1903 por fonte pagadora. Isso que ele está falando. Caso receba 13º relativo a aposentadorias, pensões ou reforma de mais de uma fonte pagadora, a parcela isenta é limitada ao valor de 1903, que é o que o professor falou. Não é uma isenção por aposentadoria, é o total de 1903. Não tem como passar daquilo. 1903 por mês, vezes 12 dá aquele valor de 22. Você mesmo pode conferir dentro do programa na página 87. O valor da soma dos 13º salários isentos das 2 ou mais fontes pagadoras que exceder o limite deve ser informado na linha outros. Então, somente o valor do 13º. Se exceder o limite, você joga na ficha outras só a parte do 13º, que também vem no informe de rendimento destacado, galera. Não tem como errar. Vem no informe de rendimento. 13º vem em informe separado. É igual um trabalho normal para quem não é aposentado. O 13º vem no informe de forma separada. Fica mais fácil ainda de você fazer essa analogia. Os valores relativos de fundo de aposentadoria, né, o FAP e tudo mais, são informados pelo seu montante integral, sem direito à parcela isenta, né? E assim sucessivamente, né? E aqui continua, né? Instrução para obtenção dos valores de preenchimento do valor e do 13º. Cara, ele mostra todo o processo para vocês. Olha isso aqui, ó. Ele simula o cálculo, ó. Valor isento no comprovante, valor do 13º, valor anual. Olha lá, todo o modelo de cálculo ele mostra. Vou deixar como lição de casa aqui para vocês. Leiam a página 86 para baixo, tá bom? E entendam esse detalhe aqui. Se eu voltar a fazer qualquer outro tipo de bate-papo ou aula aqui com vocês, eu vou voltar nesse tema e eu vou perguntar se vocês analisaram. Porque aí eu tenho certeza que as perguntas vão ser muito mais objetivas sobre esse tema. Se o negócio está aqui, claro, com exemplo, com cálculo, dá uma olhada lá no negócio, né? Agora, o problema é quando não tem a informação lá. Aí a gente tem que usar a cachola para pensar e tudo mais. Agora, quando tem lá, cara, é só abrir o programa, ver lá no botão ajuda, tem exemplo de cálculo e tudo. Lição de casa, olha isso. Próxima vez que eu abrir alguma coisa ao vivo aqui com vocês, eu vou voltar nesse tema. Eu vou simular com vocês, mas eu quero que você tenha visto isso, porque isso é importante para vocês. Mas fiquem tranquilos, é só seguir o informe de rendimento. Professor, cada renda vai vir separado? Renda tributável e renda isenta? Se vários informes virem renda tributável e renda isenta, você vai seguir o que está no informe, mas o programa vai ser inteligente e vai jogar o excedente para renda tributável. Não tem como passar, tá bom? Não vai dar inconsistência com a que a Previdência está informando? Não, porque essa regra é padrão para todo mundo e quem cuida da Previdência, né, vinculado aí a essas questões burocráticas aqui também é a Receita Federal.
Não sei se você sabia disso, mas a Receita tem ali um pé dentro da Previdência, entendeu? A Receita que gerencia muitas questões em relação à Previdência. Então tá tudo embaixo da mesma casa, fica tranquilo. Não vai dar inconsistência. Segue o informe de rendimento e o próprio programa vai te mostrar se teve um excedente, se você tem que fazer alguma coisa diferenciada. Para finalizar esse assunto, né? Se eu vim aqui, ó, novo, e eu colocar, ó, parcela isenta de proventos de aposentadoria, que é o código que a gente declararia a parcela isenta, né? Titular e tudo mais. Se eu vim aqui no valor e eu colocar, por exemplo, 400 mil reais de rendimento isento e apertar OK, olha aí, aquilo que eu estava falando para vocês. O programa não deixa passar. Ele dá uma mensagem, a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, pensão ou mais, onde o valor excedeu. E ele já faz o cálculo. Olha que maravilha. Ele fala, ó, você informou 400, né? Então, o que ele faz aqui? Ele pega 400 e divide por 13, para ele achar uma parcela do 13º. Por que ele fez isso? Porque eu não informei 13º. Aqui, ó, não informei. Aí, o que o programa faz inteligentemente? Ele meio que faz o seguinte, eu acho que esse doidão aí colocou o valor cheio e não separou o 13º. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos considerar o valor cheio que ele colocou dividido por 13. Por quê? 12 meses normais do ano e o 13º, que seria o valor recebido. O programa faz isso automaticamente. Aí você que tem que validar para ver se está certo ou não, né? Então, se esse aposentado não tivesse 13º, que eu acho um pouco difícil, o programa já faria isso automaticamente. Aí ele fala, ó, o valor do 13º, que é né? Uma parcelinha do total que ele dividiu por 13. Ele pegou os 400 e dividiu por 13. E ele já mostra como que ficaria em cada ponto. Aí ele fala, ó, deseja de alterar os valores informando a tabela acima? Se eu coloco que sim, ó, é que ele vai pedir CNPJ aqui, né? Ele pegou os 400 e quebrou, dividiu por 13, colocou uma parte aqui e colocou uma parte em 13º. Ele quebrou o valor que eu coloquei, né? Foi isso que ele fez. Quebrou o valor que eu coloquei. Agora vamos lá, ó. Ele não vai... Putz, é verdade, ele não vai deixar eu passar sem o CNPJ. Senão eu ia mostrar para vocês aqui, se tivesse o CNPJ, como que ia funcionar isso aqui, né? Mas ele não vai deixar passar, ó. Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui, pera aí. Coloca no chat, você tem algum cliente que é aposentado? Você tem algum cliente que é aposentado? Que tem mais de uma aposentadoria, por exemplo? Coloca aí no chat para a pessoa saber. Eu faço uma parada aqui para descolar uma informação para colocar lá pra gente. Isso aqui muitas pessoas me perguntam, e buga a cabeça? Eu não entendo que buga mesmo. Ó, deixa eu te mostrar aqui, cadê? Ó, vou colocar aqui um CNPJ que eu utilizo para aula, tá? Vou colocar aqui aula. Espera aí, deixa eu ver aqui. É CNPJ, né? Vou colocar um que eu utilizo para aula, acho que aquele ali não vai dar. Isso aqui é interessante, galera. Cada vez mais os meus alunos estão vindo com situações de aposentados, né? Então o professor está com umas paradas na ponta da língua relativos a isso. Coloquei aqui, ó, apertei OK. Aí ele já me traz a informação. O CPF tal, excedeu o limite de rendimentos referentes à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Deseja transferir os valores excedentes para a ficha de rendimentos tributáveis? Se eu coloco que não, vai ficar uma pendência quando eu for enviar a declaração. Se eu coloco que sim... Olha lá, o que ele fez. Olha lá. Ele colocou os 1.903 vezes 12, né? Mais um valorzinho relativo ao 13º. E o resto, o que ele fez com o resto? Ele levou para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui, ó. Olha lá. Trouxe para cá, tá vendo? Toda a diferença.
O programa é inteligente, por isso que eu tô falando para vocês. Mesmo que vocês tentem, o programa vai barrar, cara. É esse o detalhe. Então, se eu venho aqui e coloco mais uma pensão, vou lá, mais uma pensão. Normalmente, o que a gente faz, né? Se tudo tiver no mesmo CNPJ da Previdência, você declara um código só, não tem problema. Se é tudo pensão, né? E é tudo a Previdência que tá pagando, óbvio, não tô falando de pensão alimentícia, esquece isso, tá? Já expliquei da pensão alimentícia. Tô falando desse tipo de pensão aqui. Se é tudo a Previdência, pode colocar no mesmo, é o mesmo CNPJ. Agora, se quiser fazer um controle extremamente à parte, você vem e faz a parte aqui, né? Então, eu vou lá, coloco aqui. Aí eu vou colocar mais um valor para vocês verem, ó. Vou colocar aqui mais 50 mil. Vou apertar OK. Programa de novo. Ele viu que eu não coloquei o 13º. Ele vai lá, pega os 50, divide por 13, né? Para achar o 13º, porque eu não coloquei. Aí eu aceito. Aí ele vem aqui e me fala, lá, o CPF excedeu o limite de rendimentos referente à parcela isenta, né? E ele me força, né, levar para a ficha de rendimentos tributáveis. Eu estou mostrando isso para vocês verem que, não tem como fugir. Não tem como fugir, cara. Vocês viram? Não tem como fugir. Por mais que você tenha mais de uma aposentadoria, o programa vai levar para lá, ó. Eu nem mostrei aqui para vocês, né, ó. Até sumiu, tá vendo, ó? Não tá aqui, só tá uma que eu fiz, ó. Que é essa daqui, ó. Que foi aquela primeira. A segunda dos 50 mil que eu tentei colocar, nem entrou na ficha de isentos. Ele jogou automaticamente para a ficha de tributável. Tá aqui, ó. Aqui, ó, 50 mil, ó. Que é os 46, que ele dividiu o 13º e colocou o 13º aqui. Ele levou para tributável. Nem se eu quisesse, eu ia conseguir aproveitar mais que o limite de isenção para aposentado. Gostaram? Eu detalho tudo isso dentro da comunidade de formação de especialistas. O link está no chat. Estou terminando a aula. Clica aí no link do chat para você fazer sua inscrição. Clica no link do chat para você fazer parte junto com o professor. Poxa, tem vários assuntos que a gente consegue trabalhar junto e... Dentro da comunidade eu tenho mais tempo, né? Não sei se eu vou acabar aparecendo aqui de novo, depende muito do volume de perguntas que eu recebo, mas vale muito a pena estudar com a gente. Então, vocês gostaram? Peguei alguns dos assuntos que mais se repetiram. Pode ser que numa próxima que eu abra aqui eu venha com outros assuntos, né? Investimentos da vida, outras paradas assim. Mas esses foram os assuntos que mais se repetiram no formulário que vocês responderam também, quanto no Instagram. E eu sou democrático, eu vou naquilo que a maioria tá votando, né? Para tentar ajudar vocês. Mas eu posso voltar aqui trazendo outros assuntos, depende do volume. Mas tudo isso eu já tô detalhando dentro do treinamento, então vale muito a pena você fazer parte, tá? O link tá no chat, né? Até coloquei aí, ó. Link no chat. O professor manteve a mesma proposta, 12 vezes de R$ 59,58. Mais barato que uma pizza aí. Vai te dar retorno. Você vai ter vários feedbacks dos alunos. À vista tem mais desconto ainda, que é R$ 597. O seu acesso aqui vai até 31/12/2023, né? Então tem muito tempo para você estudar, porque a declaração é entregue em maio. Você tem aí até dezembro para você conseguir fazer todo o processo de estudo, né? Vários bônus lá dentro. Se você precisa de mais acesso ainda, eu mantive aquela proposta desse combo de planilha, que você vai ver aí no link, para você clicar no link, adicionar o combo de planilha. Aí você vai ter aí até 31/12/2024 o acesso, por mais 97 conto, que também fica bem barato em relação a tudo que o professor faz lá dentro para os alunos. Link tá no chat, vou finalizar e lembrando, ó, a comunidade tá aqui, né, para quem ainda tinha aquelas dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Cadê os alunos? Tem aluno aí? Coloca no chat, sou aluno, para o professor saber. Põe no chat, sou aluno. Ó, aqui eu estou dentro do curso. O curso tem mais de 120 aulas. O professor já colocou as atualizações, né? Estou sempre em processo de regravar algumas aulas para trazer umas paradas legais para os alunos. Eu estou criando alguns módulos novos aqui em relação a algumas necessidades que os alunos tiveram. Então tá bem bacana. Já mais de 120 aulas gravadas, em torno de 10, 15 minutos, tem aula de 20 minutos, dá para você assistir
velocidade acelerada, dá para você acelerar todos os seus estudos, fazer 5, 6 aulas por dia tranquilamente. Você consegue terminar esse curso aí em uma semaninha, lembrando que você tem até maio para entregar a declaração. Então dá muito tempo de você estudar, não importa se você está começando agora, se já tem experiência, né? Se é formado, se não é, declaração é para qualquer pessoa. E, além de tudo isso, tem a comunidade de network que está aqui, onde os alunos tiram dúvidas, o professor responde todas as perguntas, eu dou uma direção, eu indico os alunos estudarem, eu pego no pé mesmo, e isso que é bacana, você ter alguém que está ali em prol, né, da sua evolução. Então eu não somente veio e tento responder, eu sempre tento fazer com que o aluno sinta vontade de ir para um outro patamar, porque eu sei o quanto isso é vantajoso para ele, eu sei o quanto isso pode fazer ele ganhar muito mais. Então, poxa, a comunidade aqui com um histórico de 3 anos que você consegue filtrar, um Google do imposto de renda, igual o professor falou, e você entrando agora, você consegue ver tudo que eu já coloquei para trás dos últimos 3 anos, então você não perde nada, tá muito bacana, e o curso com mais 120 aulas, tudo isso para vocês, o link tá no chat, Mundo Contábil tá mandando. Então é isso. Eu vou finalizar, né, e agradeço demais a presença de vocês, enquanto estou falando, o link tá aí, hein? Vão para cima, arrebenta, né? Pega tudo que eu falei aqui, tenta fazer, tenta aí entrevistar o cliente de uma forma diferente, toma muito cuidado, não entra nessas falácias que a galera fala por aí, tudo tenta pegar a base legal, vai no perguntas e respostas, vai no botão ajuda, vai na instrução normativa, que é 2134, né? Ou cola no professor, vamos que vamos, meu, mas não fica com dúvida, não trava o processo. Não coloca na sua cabeça que você só vai fazer quando você estiver dominando tudo, porque o processo de dominar tudo demora. Não tem problema nenhum você não saber uma informação. O problema é você não saber nem por onde começar a pesquisar essa informação. E eu te dou toda essa direção, até aqui mesmo eu te dei umas direções, né? Dentro do treinamento eu dou mais direções ainda, né? Então você fala para o cliente, só um minuto que eu vou buscar essa informação e já volto. No dia tal, na data, amanhã eu falo com você no horário tal. Você, ó, vai para cima. Preciso da informação, vamos lá, tal. E vamos para cima. Então, esse é o processo, principalmente para quem está começando, né? Você pode começar com declarações mais simples e tudo, mas é você que decide como que você vai fazer. Não sei para as cabeças com coisa avançada. Isso é loucura, cara. Começa no seu tempo. Dá para você ganhar dinheiro. Tem tempo de estudo. Declaração entrega só em maio. O limite de entrega é maio. Não se desespera, vamos com calma. Para se sentir confortável, você tem que estar no meio de pessoas aí que estão em prol do conhecimento. Tá bom? Link no chat, últimos segundos para você fazer a inscrição no Mundo Contábil mandando. Fiquem com Deus, galera. Vou pedir para o Mundo Contábil finalizar e, quem sabe, te espero na próxima ou lá dentro da minha comunidade de network de especialistas em imposto de renda. Vamos que vamos, galera! Pode finalizar o Mundo Contábil.